Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão e minha irmã. Hoje é terça-feira, dia 4 de março, e a igreja nos apresenta o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31. Pedro começou a dizer-lhe: Eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e terras, com perseguições, e no século vindouro a vida eterna. Muitos dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a pergunta de São Pedro sobre o prêmio daqueles que deixam tudo para seguir Jesus vem em contraste com a pergunta do jovem rico sobre o que fazer para ganhar a vida eterna. O jovem rico sai triste porque não consegue seguir Jesus, e São Pedro vive a alegria de seguir o Senhor. E o Senhor Jesus, ele faz um contraste entre São Pedro, pobre porque deixou tudo, e o jovem rico, com muitos bens, ilustrando que no reino dos céus, os últimos, aos olhos do mundo, serão os primeiros aos olhos de Deus, enquanto os primeiros aos olhos do mundo, por vezes, serão os últimos aos olhos de Deus. Por vezes, porque nós não devemos fazer uma regra de que as pessoas que são grandes aos olhos do mundo também não sejam grandes aos olhos de Deus. Porque, por exemplo, José de Arimateia era um homem rico e abastado, que deu o seu próprio sepulcro para receber o túmulo, o corpo de Jesus, depois da crucificação, e ele era um discípulo fiel do Senhor Jesus. O Senhor vem nos ensinar, meu irmão e minha irmã, qual é o maior investimento que nós podemos fazer com a nossa vida. Pense no investimento, por exemplo, do mercado financeiro, que deu um grande retorno. Imagine um retorno de 100 por 1, do cêntuplo daquele que é investido. Todas as pessoas iriam querer fazer esse investimento. E é esse o investimento que Jesus nos promete para todo aquele que o seguir. Ele promete 100 por 1 em irmãos, em irmãs, em pais e mães, com perseguições, mas no final a vida eterna. Mesmo as perseguições que são enfrentadas por amor a Jesus nos trazem uma profunda alegria, como Jesus nos diz no Sermão da Montanha: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Por isso, aqueles que deixam tudo no seguimento por amor a Jesus e ao Evangelho, recebem dele a promessa da vida eterna. Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração humano jamais imaginou. Eis aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nós experimentamos já, aqui nesta vida, o céu dentro de nós, e a alegria, a paz, a felicidade, o amor, de estarmos seguindo o Senhor Jesus, em contraste com a tristeza e o abatimento do jovem rico, que não soube seguir o Senhor. Santo Agostinho vem nos dizer: Senhor, criaste-me para ti, meu coração estará inquieto enquanto não repousar em ti. Que nós então sigamos o exemplo da Virgem Maria, que em tudo disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E neste mês de março, o exemplo de São José, que também deixou tudo para fazer a vontade de Deus e ser o esposo de Maria e o pai adotivo de Jesus. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José,
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.